Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre ângulos. Só para a gente entender melhor o conceito de ângulo, nós vamos ver aqui a classificação das retas. Observe que nós temos primeiro aqui um segmento de reta. Esse segmento de reta, o que a gente entende? Nós temos bem aqui no quadradinho, ele diz assim, tem começo e fim. O que significa dizer? Que no segmento de reta nós temos aqui um pontinho no início. E observe que no final desse segmento também nós temos um pontinho. Significa dizer que ele começou aqui e terminou aqui. Ou seja, ambos os lados são finitos. Ou seja, eles terminam no ponto final. Algo importante da gente aprender também são as semi-retas. Observe que ela começa aqui com um ponto final. E na sua outra extremidade, aqui do lado direito, temos uma seta, né? Ou seja, um triângulozinho aqui. Então, significa dizer que se ela iniciou com o ponto final, então esse ponto aqui vai ser finito. Então, ela vai iniciar aqui e na outra extremidade ela vai ser infinita. Ou seja, observe que ela é uma metade de uma reta, tá bom? Então, por isso que diz, ó, tem começo e não tem um fim. Ou seja, de um lado ela tem um começo e do outro lado ela é infinita, tá bom? Outro ponto importante aqui que a gente precisa conhecer são as retas. As retas aqui nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos aqui um triângulozinho, como se fosse uma flechinha, um arco. E aqui a outra flechinha aqui do lado direito. Então significa dizer que se não é ponto, nem de um lado nem do outro, significa dizer que ela é infinita. Por isso que aqui nós temos aqui a explicação, ó, dentro do quadradinho. Não tem começo e nem fim. Tá? Então, para a gente entender agora o ângulo, vamos ver aqui o conceito que é ângulo. Ângulo, né? O que são ângulos? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Isso é verdade. Então, os ângulos estão presentes na nossa vida. É matemática, tá bom? Então, veja aqui alguns exemplos de ângulo aqui. Observe aqui que nós temos aqui um homem, uma pessoa, pulando de asa delta. O que você observa? Que quando aqui essas duas retas que estão aqui em vermelho, elas se unem em um ponto, que é bem assim na ponta do bico aqui do asa delta, tá? Forma um ângulo, tá bom? Então, na ponta do asa delta aqui nós temos um ângulo, tá bom? Nessas duas retinhas vermelhas aí quando elas se unem. Outro exemplo aqui que nós temos é de uma vela de um veleiro. Observe que na pontinha dela aqui também, ó, quando as duas retas em vermelhos elas se encontram lá no topo, ela também forma ângulos, né? Então nós temos aqui mais um exemplo de objetos que pode formar um ângulo. Novamente aqui um outro exemplo da nossa vida no dia a dia, nós temos aqui uma ponte, né, um viaduto. Tá? Observe que aqui no corrimão, aqui na pontinha da escada, ó, quando se une com aqui, também forma aqui em vermelho, né? Nós temos aqui ângulos. Lá também na base que está sustentando lá o viaduto, também nós temos lá também ângulo lá formado. Veja aqui em vermelhinho aqui, ó, para ficar mais claro pra gente. Tá bom? Então, ângulos. Quando é que forma um ângulo? Quando é a reunião de duas semi-retas, né, distintas que têm a mesma origem. Então, quando nós temos aqui duas semi-retas, tá, unida em um único ponto, aqui no ponto zero, nosso caso aqui no ponto zero, tá? Então, nós temos uma semi-reta A, uma semi-reta B. Quando elas se unem aí em um ponto, elas formam uma abertura. E esta abertura aí é justamente o ângulo. Aqui, ó, essa abertura aqui é o ângulo que formou pelas duas semi-retas. Então, isso é ângulo. Tá? Então, os ângulos também eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, né? Ou seja, com a sua medida, né? De acordo com a sua abertura. Então, o primeiro ângulo que nós vamos conhecer que é o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que tem suas medidas de 0 até 90 graus. Ou seja, a medida maior tem que ser maior do que 0
e menor do que 90 graus, tá? Então, o ângulo que tem a medida menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Ele não pode ser maior do que 90 e nem menor do que 0, tá bom? Então, dando isso, de 90 graus para baixo, ele é um ângulo agudo, tá bom? Ângulo reto. E o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Ou seja, o ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Não pode ser mais do que 90 e nem menos do que 90 graus. Tem que ser exatamente 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Outra classificação de ângulo também é o ângulo obtuso. Tá? O ângulo obtuso é o ângulo que mede mais do que 90 graus e vai até 180, tá bom? Ou seja, é o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, né? 91, por exemplo, 95, ou seja, é maior do que 90 graus. E ele não pode passar de 179 graus, 9, tá? Então, se ele tem que ser maior do que 90 e menor do que 180, tá bom? Então, o ângulo obtuso, ele não pode ser maior do que 180. E o outro é o ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede 90, aliás, é o ângulo que mede 180 graus. O ângulo que mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Tá? O ângulo raso ele não pode ser maior do que 180 e nem menor do que 180 graus, tá? Então, só para enfatizar, o ângulo reto é o que mede 90 graus, o ângulo menor do que 90 graus é agudo, e o ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 é o ângulo obtuso, e o raso é igual a 180. Até a próxima aula. Não esqueça de dar uma curtida no nosso canal.